Se eu perguntasse pra você agora, quem é o vilão de Genshin Impact? O que você responderia? Para algumas pessoas essa pergunta pode ser um pouco óbvia demais, já que já está jogado na nossa cara quem são os vilões. Mas será que é tão óbvio assim? Oi, eu sou o Dante e eu tenho um canal de teoria, quer dizer, de Genshin Impact. É sério que você tá fazendo a mesma piada e a mesma referência? Me deixa, Paimon. E bem, hoje vamos falar sobre quem são os verdadeiros heróis e vilões de Genshin Impact, que é um conceito que parece simples, o jogo faz parecer ser simples, mas se você cavar um pouco mais fundo, você vai notar que parece que o jogo tá tentando fazer a nossa cabeça em relação a isso. Então se ajeita na cadeira, toma um gole d'água e aproveita o show. Para começar essa teoria, a primeira coisa que a gente tem que analisar é como o nosso conceito de bem e mal é criado no mundo de Teyva. O jogo já começa com a gente enfrentando uma deusa desconhecida que rouba nosso irmão ou irmã, dependendo da sua escolha, e nos deixa desacordados. Como o jogo tá recém começando, a gente ainda não tem muita noção do que tá acontecendo, a gente só aceita as situações rolando. Uma deusa rouba nossa irmã, essa pequena criatura que é a nossa guia, e agora a gente está explorando um mundo. A gente ainda não teve tempo de se apegar ninguém, de conhecer os personagens direito. Logo, pra gente, tudo que acontece até o momento é meio neutro. Então nos dirigimos até a primeira cidade do jogo, que é Mondstadt, e conhecemos os Fatuis, que em primeiro momento são apenas pessoas chatas. A gente vê que eles são bem mesquinhos, que eles se acham ali, né, não querem que você chegue perto. A gente conhece pelos Cavaleiros de Favonius, pela própria Jin, que eles estão botando um pouco de pressão na cidade. Nada extremamente maligno, só faz a gente pensar, pô, esses caras são meio babaca. Fazendo algumas missões para a cidade, a gente descobre a Ordem do Abismo, e essa sim se mostra ser uma coisa um pouco mais maligna, tanto por eles serem visualmente monstruosos, quanto pelo que eles fazem, tanto com o Dvalin, quanto na missão do Diluc, da Lisa, etc. Além disso, também conhecemos os bonzinhos, a gente conhece os aventureiros, os Cavaleiros de Favonius, e mais importante que tudo isso, a gente conhece o primeiro Arconte, o Bardo Vente. A gente reconhece eles como bonzinhos, porque eles nos acolhem, eles são gentis com a gente, são divertidos de dialogar. O jogo nos dá vários momentos pra gente começar a se apegar a esses personagens, o Vente em particular. Depois de fazer todas as missões, resolver os problemas com a Ordem do Abismo e finalmente poder voltar em segurança pra Mondstadt com tudo resolvido, acontece a famosa cena que todo mundo tem marcada na memória da Lacinora chegando, pegando a Gnose de Vente, espancando ele e indo embora. Ou seja, um Fatui entrou no meio da nossa zona de segurança, nossa zona de conforto, que é a Mondstadt, fez mal a um personagem que a gente já estava super apegado, agiu com a maior prepotência e arrogância e foi embora. Eu acho que 99% das pessoas nesse ponto passaram a processar: ok, Fatuis são os vilões da história. Com isso, a nossa passagem pela primeira região de Genshin já deixa bem formado o bem e o mal. Bem são os cavaleiros, são os aventureiros, são os arcontes, e maus são o abismo e são os Fatuis. Isso é reforçado mais ainda pelos Fatuis que te atacam no caminho e pela cena que o seu irmão está lá no abismo de uma forma meio maligna, o que fez a maioria das pessoas pensarem que o abismo está controlando o seu irmão de alguma forma e levando ele pro lado do mal. Pelo menos é isso que a maioria pensa quando está indo de Mondstadt para Liyue. O começo da história de Liyue não muda muita coisa nesse aspecto, já que a gente está investigando a morte de um Arconte, a gente consegue constatar com muita facilidade que o Zhongli é esse Arconte disfarçado ou algo relacionado ao Arconte. Eu lembro que Zhongli ser o Arconte Gel foi a primeira teoria de Genshin Impact, já que quando o jogo lançou não existia essa informação ainda, a gente só foi receber o final desse arco na 1.1. E novamente, todo o arco faz com que a gente se aproxime do Zhongli, crie apego por ele, e de quebra bota um Fatui que tenta agir como se fosse nosso amigo. Eu não caí nem um pouco nisso. Desde o momento que eu vi esse cara e ele falou que era Fatui, eu falava todo santo dia na live: esse cara vai nos trair, esse cara vai nos trair. E o que acontece? Ele nos trai. Mais uma forma do jogo mostrar: olha só, Fatuis não prestam. E até então tá tudo certo com a nossa cabeça. O bem é o bem e o mal é o mal. Não tem nenhuma discussão até o momento. Até o final desse arco. No final do arco
arco de Liyue, tudo que a gente pensa sobre isso começa a ruir aos poucos. A gente vê o Arconte que a gente admirava e pensava ser o bonzinho negociando com os Fatuis que a gente pensa ser os maus. A gente vê o Zhongli entregando a coisa mais preciosa dele na mão dos vilões. E pra piorar, é nas mãos da Lacinora, que é a pessoa que chutou o Venti há poucas missões atrás. Depois disso a gente conhece o Dainsleif e ele nos conta que é por culpa dos Arcontes, eles destruíram Kaenri, a terra natal dele. E vai ficando pior, a gente encontra o nosso irmão com a Ordem do Abismo e consegue dialogar com ele, a gente vê que ele não tá sendo manipulado exatamente. Ele escolheu o Abismo por livre e espontânea vontade, porque ele viveu tudo que a gente tá vivendo, ele fez a jornada dele por Teyva. Ele descobriu a verdade do que tá acontecendo no mundo e chegou à conclusão de que o Abismo tá certo. Ele até nos fala que ele espera que a gente faça a nossa jornada e a gente descubra por si mesmo que o Abismo tá certo. E as coisas não param de piorar, porque a gente chega em Inazuma e descobre que a Arconte Electra é uma ditadora, que por culpa dela tá rolando uma guerra e tá morrendo gente na terra dela. E ela tá lá de boas negociando com os Fatuis também. Vocês estão entendendo a situação aqui? O jogo começa nos deixando bem claro o que é o bem e o que é o mal, e aos poucos ele vai distorcendo e complicando isso de uma forma que faça a gente pensar moralmente: tem certeza que isso aqui é o bem e isso aqui é o mal? Pode ser que mesmo com isso que eu disse, algumas pessoas ainda não estejam exatamente convencidas. Mas agora finalmente entramos na área da teoria do vídeo, onde eu vou ser o advogado do diabo tanto pros Arcontes, quanto pro Abismo, quanto pros Fatuis. Vamos começar pelos Arcontes. Apesar deles fazerem algumas coisas questionáveis, tais como abandonar a própria terra ou, sei lá, né, criar uma ditadura, a única coisa que nos leva a questionar a moralidade deles é em questão a Kaenria. Como Dainsleif nos disse, eles foram os responsáveis por destruírem Kaenria. Mas vamos parar para pensar, por que eles fariam isso? E a resposta é muito simples: eles receberam ordens. Apesar disso não ser 100% confirmado, é meio óbvio que Celestia mandou os Arcontes destruírem Kaenria. Existem vários sinais de que os Arcontes estão de certa forma presos a Celestia. O Venti não gosta nem um pouco de Celestia e mantém total distância deles, já que ele é o deus da liberdade e não gosta de ter sua liberdade tirada dessa forma. Quando a gente questiona o Zhongli sobre Kaenria, ele fecha a cara e fala que não pode falar sobre isso por conta de um contrato. Na missão da Raiden A, a gente descobre que a Arconte teve que ir pra Kaenria de repente, e simplesmente nenhum Arconte poderia ignorar o que ia acontecer lá. Tudo aponta pra destruição de Kaenria ser algo que nenhum Arconte queria fazer, mas eles precisavam fazer. Aproveitando que fomos pra Kaenria, vamos falar agora um pouco sobre o Abismo. Até o momento, o Abismo já teve dois planos grandes. O primeiro foi corromper Dvalin para tentar afetar Mondstadt, e o segundo foi tentar criar um Ozial mecanizado para tentar afetar Liyue. A gente conseguiu acabar ou pelo menos atrasar ambos os planos, mas com isso a gente já tem uma ideia de que eles estão tentando afetar cada uma das regiões. Se você parar para pensar, realmente são ações malignas, não tem muito como tu justificar isso, ou será que tem? Novamente levantando, nosso irmão é o líder da Ordem do Abismo atual, então todos esses planos são de conhecimento e talvez até mesmo planejado por ele, o que faz a gente questionar do porquê eles estão fazendo isso. Mas novamente a resposta já está bem na nossa cara. O próprio Dainsleif fala que a destruição da nação de Kaenria pelos deuses é a razão de por que a Ordem do Abismo procura destruir todas as nações que são cuidadas pelos Arcontes. Agora pensa, se do nada 7 deuses vêm na sua região e destroem tudo, matam todo mundo e as pessoas que sobram eles transformam em monstros. Eu acho que isso já é mais do que motivo para você querer dar o troco de alguma forma. E mesmo que eles talvez saibam que na verdade a culpada por terem destruído não são os Arcontes e sim Celestia, porque né, o seu irmão foi capturado pela deusa desconhecida, ele sabe que ela provavelmente é a causadora de tudo isso, eles sabem que se eles forem bater de frente com Celestia, eles vão ter que passar por cima desses Arcontes de algum jeito. Então a melhor coisa que eles poderiam fazer é enfraquecer cada um deles primeiro antes de ir para sua meta final, que é provavelmente acabar com Celestia e com a deusa desconhecida. Ok, agora é a hora mais custosa desse vídeo. É hora de ser advogado de Fatui. Mas como vocês me conhecem, né, como eu odeio extremamente os Fatuis com todas as minhas forças e blá blá blá, eu decidi trazer um amigo para ser o advogado dos Fatuis desse vídeo. É contigo, Zera, vai fundo. Fala pessoal, beleza?
todos, aqui quem fala é o Zera, e hoje eu vim aqui a pedido do Dante para explicar para vocês as verdadeiras intenções dos Fatui. As atrocidades dos Fatui vocês já conhecem, né? La Senhora invadindo Mondstadt, chutando Venti, Childe nos traindo e sendo louco por batalhas e criando problemas, Scaramouche mostrando claramente que gosta de ver os outros sofrerem, Dottore fazendo experimentos com crianças e até mesmo crianças sendo sequestradas para o orfanato do Harlequino para no futuro serem espiões. Será que isso tudo é realmente justificável de alguma forma? Para entender isso, você precisa entender os objetivos dos Fatui, ou mais precisamente da própria Tsaritsa, Arconte Cryo de Snezhnaya e líder da organização. A Tsaritsa não é uma integrante da formação original dos 7 Arcontes como Venti e o Zong eram. Ela ascendeu ao posto de Arconte Cryo em algum momento da história que a gente não conhece. Ela vivenciou a catástrofe de Canherian, e esse é o ponto-chave da sua história, porque o Venti fala que ela ficou amargurada depois desse evento e mudou muito, parando até mesmo de falar com o próprio Arconte Anemo. A Tsaritsa sempre foi descrita como sendo uma pessoa bondosa. O Childe diz que ela é uma alma gentil, tão gentil que teve que se endurecer e declarou guerra contra o mundo porque sonha com a paz. O Densleif, no trailer do capítulo de Teyvat, diz que ela é uma deusa que não tem mais amor por seu povo, nem eles têm mais nada por ela, e que seus seguidores só esperam estar do lado dela quando finalmente chegar o dia de sua rebelião contra o divino. Sobre ela ser uma deusa sem amor, esse pode até ser o antigo ideal da Tsaritsa. Vocês sabem que todo Arconte possui um ideal. O Venti, a liberdade, o Zhongli, os contratos, a Raiden, a eternidade, mas nós não sabemos qual é o ideal da Arconte Cryo. E é por conta do trailer de Teyvat que muitos teorizam que esse ideal possa ser o amor. E o que pode reforçar essa teoria é o que acontece lá no ato 1 de Liyue, quando o Zong descreve as pipas que representam os Arcontes. No momento em que ele vai descrever a pipa da Tsaritsa, ele não fala nada, o que dá a entender que ela perdeu o seu ideal e hoje ela é uma deusa sem amor. Então, com tudo isso, a gente percebe que a Tsaritsa é uma pessoa gentil ou já foi muito gentil, mas mudou por algum motivo. Muito provavelmente por conta da destruição de Canherian. Ela deve ter visto que aquilo foi injusto ou brutal demais, já que o antigo Arconte Dendro morreu nesse confronto. O objetivo da Tsaritsa agora é reunir todas as Gnoses para finalmente iniciar sua rebelião contra Celestia. E é claro, nada que os Fatui fizeram ou vão fazer é justificável, mas eles não são apenas simples vilões como muitos imaginam. Os Fatui eles estão tentando fazer algo bom, mas estão fazendo da maneira errada, assim como a Ordem do Abismo. Muito bem, agora que a advocacia já foi feita, é hora de ligar algumas peças. Os Arcontes cometeram essa destruição de uma região inteira, coisa que logicamente eles não queriam fazer e até acarretou na morte e mudança de personalidade de alguns deles, por ordens de alguém. O Abismo foi formado após a destruição e está sedento de vingança em cima desses Arcontes e em cima desse mesmo alguém. Os Fatuis foram criados e usados especificadamente para juntarem as Gnoses e de alguma forma obter poder para enfrentar esse mesmo alguém. Ou seja, tudo de ruim que acontece está canalizado em uma única coisa. E como vocês já devem ter adivinhado, é Celestia. Ou seja, tudo está resolvido agora. Celestia é o verdadeiro vilão de Genshin Impact, correto? Então... e se eu te falar que nem Celestia deve ser? Pelo amor de Deus, Dante, a minha cabeça vai explodir! É bem provável que o motivo de Celestia ter destruído Khaenri'ah é porque eles estavam muito avançados tecnologicamente. A própria Raiden fala que ela viu uma nação progredir e perder tudo para os princípios celestiais, o que dá a entender que Celestia não deixa as nações progredirem demais. E esse é o principal motivo de por que a própria Raiden quer estagnar Inazuma no tempo, para impedir o excesso de evolução na região dela. E também provavelmente do porquê a Tsaritsa quer enfrentar Celestia, porque ela deve sentir que a sua própria nação está evoluindo demais. E agora eu pergunto, por que existem esses princípios celestiais? Por que essa regra de não evoluir demais a sua nação? Você pode aplicar isso a algo simples, como não deixar uma nação evoluir o suficiente para bater de frente com os deuses? Ou não deixar uma nação evoluir o suficiente para acabar com as outras nações e manter a paz? Ambos são conceitos válidos, mas eu acredito que seja mais do que isso. E se eu te contasse que a MiHoYo tem outros jogos que têm fortes conexões com Genshin Impact? Na verdade, a teoria do multiverso em que todos esses jogos coexistem é bem forte. Existem inúmeras provas de que isso acontece. E se eu te contasse que em um desses jogos existe um fenômeno que acontece quando uma civilização evolui demais? Quando a tecnologia
tecnologia avança tanto que chama a atenção de uma força maligna que ameaça destruir o mundo inteiro. Algo que já aconteceu outras 3 vezes e por isso que Celeste está impedindo qualquer tipo de avanço tecnológico, por medo de que essa força maligna encontre Teyva e dizime toda a vida por lá. E agora eu te pergunto de novo, quem é o verdadeiro vilão de Genshin Impact? Uou, isso ficou um pouco tenso, não é mesmo? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Não deixem de comentar aí embaixo o que vocês acharam, ok? O primeiro vídeo de teoria teve mais de 1000 comentários e eu amei esse engajamento que vocês deram. Se vocês quiserem que eu traga cada vez mais teorias, eu quero saber se vocês estão gostando. Então não esqueçam também de deixar um like e se inscrever no canal. Enviem esse vídeo para algum amigo que vocês conheçam que jogue Genshin e faça a mente dele explodir um pouquinho com essa teoria também. Eu queria agradecer ao Zera do canal Genshin Zera que aceitou vir aqui participar desse vídeo. Se não fosse por ele, a minha reputação como o maior odiador de Fatuis e blá 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 seria manchada, né? E eu não posso deixar isso acontecer. Sem falar que ele me ajudou com alguns pontos que complementam a minha teoria. Então se você quiser conhecer o canal dele, o link vai estar no comentário fixado, recomendo muito. Eu vou ficando por aqui e lembre-se, isso é só uma teoria de Genshin Impact. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!